Eles, boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite para vir aqui essa hora. Você está com aquela cara de quem ontem me tirou da cama. Não. Eu estava agora conversando com o Sepúlveda Pertence lá no GGN, com o Nassif. Opa, muito bem. Muito bem. Saindo de um para o outro. E aí eu venho aqui ouvir do professor Manuel Domingos como é que as Forças Armadas se permitem cair no ridículo que estão caindo. Botar tanques na rua sem estarem ameaçando ninguém, porque ninguém vai se sentir ameaçado. Com exceção do Sepúlveda, que ficou ali receoso, eu não vejo nenhuma ameaça nisso tudo. O Celso Amorim também ficou um pouco receoso. A Zelma Gonçalves Maia, que se tornou nova membro do canal, obrigado, bem-vindo. Eu vou deixar vocês aqui, Paulo. Você está em boas companhias aqui. Vou ficar no bastidor. Né? O Carlos Antônio Mendes está perguntando se eu já jantei. Não jantei ainda, mas eu não sou de jantar também, não. Só de almoçar. Você coloca a gente precisa de alguém que coloque o Manuel Domingos para dentro. Eu nunca fiz isso. Não, assim que eu vou ficar aqui, eu vou ficar nos bastidores aqui. Nos bastidores. Vou acompanhar a entrevista. A gente já deu uma confusão, ninguém mandou o link para ele, estamos mandando agora, acho que já foi enviado. Ele deve entrar daqui a pouco e aí alguém precisa colocar ele dentro, abrir a porta para ele entrar, né? Ele está na sala de espera. Com certeza, não. Assim que o professor entrar na sala aqui, eu embarco ele e vou ficar assistindo aqui. Então, vocês dois toquem aí, acho que tem muita... Enquanto o professor chega, tem muito tema para a gente falar aí, né? O Auler, por exemplo, que está vendo dessa simulacro de operação militar, estão até cogitando que ele vai recuar, né? Então, assim, pode ser, no final das contas, tudo um grande factoide que nem vai existir, né? Mas, bom programa aí para vocês, eu vou ficar aqui nos bastidores. Antes, só ler um superchat do perfil aqui, Dorinha Passos, está dizendo 15 votos aqui, Tereza, Joaquim, Nassif, Poder 360, Astrid e até a Reinaldo Azevedo. Então, sessão de votação aí na Tereza Cruvinel do Prêmio Comunix. É isso, obrigado e até mais, gente. Bom, vamos lá, Paulo. Enquanto o nosso convidado não chega, não adentra no gramado, isso. Como diziam os bons colunistas esportivos no passado, vamos nós conversarmos sobre... Olha, alguém está perguntando aqui, o Sérgio Bernardi está falando assim, Marcelo, por que as Forças Armadas se rebaixam muito? O nível intelectual dos atuais comandantes é muito baixo. Além desta falta de cultura, são partidários de extrema-direita. Partidários de extrema-direita, eu acho que todos foram, né? Mas que o nível intelectual é muito baixo, é muito baixo. E essa é uma boa conversa com o Manuel Domingos, ele já andou falando sobre isso. O nível intelectual é baixo, e aí o próprio nacionalismo é baixo. Eles se deixam, inclusive, como o Manuel Domingos tem denunciado, venderem-se para o estrangeiro. Hoje, quem fornece as principais armas, inclusive blindados e essas coisas, navio, são os estrangeiros. Eles não permitem a nossa fabricação. E aí nós estamos presos a ele. Isso é uma das teses do Manuel Domingos, que seria muito bom, quando ele chegar aqui, a gente conversar com ele. É uma das teses que ele defende como principais num governo, num possível governo Lula. Qual que deve ser a função? Desafiar as Forças Armadas a garantir uma autonomia na indústria de armamento, coisa que hoje nós não temos. Você compra armamento para lá e para cá, você compra... Você compra, na verdade, quem te arma é um possível inimigo, né? Ou aquele que vai te dominar, né? Vamos ver se ele chega aqui para ver como é que nós vamos, como é que ele vai ver essa história do desfile dos carros militares, né? Como que ele enxerga essa palhaçada, na verdade, isso, para mim, é uma grande palhaçada. Se eles acham que vão temer modificar alguma coisa no Congresso com esse passeio de carros militares, acho que eles já perderam a noção do que nós estamos vivendo nesse país.
E isso é muito ruim. Eu não acredito que eles se aventurem em golpe. Eles não têm respaldo para se aventurar em golpe algum. Não há respaldo do PIB, não há respaldo da população, não há respaldo das forças sociais, diferentemente do que aconteceu em 64. Tá? Agora, eles não têm nenhum respaldo, eles vão se ver sozinhos. O Felipe está me perguntando se eu iria a Brasília cobrir a CPI. Eu estava pensando em ir, mas até agora não consegui resolver os problemas relacionados à minha vida pessoal aqui no Rio, notadamente a reforma do meu apartamento. Estou preso nela, então não sei se eu vou conseguir ir. Talvez mais para o final do mês eu vou discutir com o 247 e com o jornal GGN se ainda valerá a minha ida até lá. Aí já estão querendo fazer questões pessoais aqui. Foi meu irmão que entrou no quarto para fechar a porta e tirar o gato daqui. Viu, o Edu? O Edu está dizendo assim, Marcelo, a internet não perdoa. Quem era esse aí pelado atrás de você? Meu irmão que foi tomar banho e tirou o gato daqui para poder fechar a porta e não atrapalhar a transmissão. Não estava pelado, estava sem camisa só, mas deixa rolar. Vamos lá. Vamos lá. Professor. Notícias do Manuel Domingos. Ele deu um problema para ele entrar, ele saiu, estava entrando novamente, estará chegando rapidamente, ele estará aqui com a gente para uma entrevista muito atual, uma situação especial de esses tanques aí em frente ao Congresso, a conversa, a hipotética conversa do Lula com os militares, mas que se indica que há um movimento para que ele fizesse isso. Enfim, temos muito para falar, temos muitas questões aí para tratar. O Manuel Domingos é hoje um dos mais qualificados estudiosos da questão militar no país. Está dando um curso que está assim as aulas finais, que é disponível pela internet. Realmente assim é um professor que foi militante político, foi preso, torturado, exilado, diplomou-se em História, já tratando de militares, na Sorbonne, em Paris, e agora, depois veio para o Brasil, lecionou, e agora dá aulas aí, continua sendo um pesquisador assim, de fôlego nessa questão, que é uma questão essencial da política brasileira, e ele sempre se manifesta oportunamente, corajosamente, a respeito desse tema que, até hoje, infelizmente, é um tema tão importante da política brasileira, cuja importância é inversamente proporcional à força da nossa democracia. Na medida que a gente tem instituições democráticas fragilizadas, atacadas, golpeadas, a gente tem um aparato militar que tenta se impor, tenta ter hegemonia no sistema político, e agora nós sabemos que temos uma situação assim semelhante e vamos aproveitar e conversar com ele a esse respeito. Olha, vamos esperar ele chegar, porque, olha, o Fabrício Tavares já está fazendo uma questão bem colocada aqui. Como é que se desarma uma tutela militar? Essa é uma questão da qual o próximo governo não poderá fugir, diz o Fabrício Tavares. É uma ótima... Olha aí, professor! Olha aí, professor chegando! Olha aí, já chegou! Já chegou, Paulo! Boa noite, Marcelo! Boa noite, professor. Prazer em encontrá-lo aqui. Eu já estava lendo... Mas vamos começar do início. Vamos começar do início. Nós convidamos aqui o Manuel Domingos para dar uma entrevista, no momento em que havia aquela conversa de que o Lula iria chamar os militares para uma conversa, iria enviar uma carta, iria mais ou menos, iria tentar acertar uma posição política com os militares. Ele depois, hoje, durante o dia, ele foi na reunião da executiva do PT, do Partido dos Trabalhadores, onde disse, se eu escrever uma carta, vai ser uma carta ao povo brasileiro, não aos militares. Isso tranquilizou muitas pessoas, deu uma perspectiva importante. Eu queria começar falando disso,
porque o Manuel é aquele que há muitos anos estuda a presença dos militares na política, a corte que muitos políticos fazem aos militares e explica os riscos que isso implica. Então, Manuel, por favor, dê boa noite, fale aí e comece explicando aí, depois a gente entra no resto da entrevista. Olha, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento de tanta expectativa no Brasil, né? E, mais uma vez, o militar causando instabilidade, causando apreensões. A gente paga para ter sossego, a gente paga os caras para ter segurança, para ter tranquilidade, e essa história de tanque aí só causa apreensão. Agora, a atitude do Lula foi acertadíssima, né? Não poderia ser outra. Aceitar conversa, por quê? Eles, por acaso, qual a credencial do militar hoje para entrar no circuito do debate político? Não constituem poder político autorizado. Por que o Lula iria agora reconhecer as Forças Armadas como interlocutores políticos? Elas não podem ser interlocutores. Quando a Força Armada entra para interlocução política, acabou-se a democracia. São instituições armadas, são comandantes com arma, conversando com quem está desarmado, né? Aí não dá. O Lula tem que se preparar para conversar com os comandantes quando ele assumir, caso assuma, né? O comando em chefe, quando ele for comandante em chefe das Forças Armadas. Pois então, aí será uma conversa extremamente difícil, que demanda muito preparo, porque, olha, comandar é uma coisa complicada. São máquinas extremamente difíceis, muito complexas, precisando de calibragem, sabe? Enfim, eu não creio que a esquerda esteja preparada para essa matéria, desse domínio. A história já mostrou, foram muitos os erros que permitiram o retorno do militar à cena política, onde ele jamais deveria ter entrado. E nós temos Forças Armadas vivendo dilemas originários. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta, depois eu vou passar para o Marcelo, que tem uma pergunta até de leitores, já que de internautas querendo fazer, mas você falou de erros que a esquerda cometeu. Por favor, qual foi o principal erro que a esquerda cometeu no tratamento com os militares? Assim, para a gente avançar um pouco. Olha, a orientação geral foi a de persistir no velho esquema de ser abastecido por estrangeiros, né? Um país do porte do Brasil, nós não temos escudo de mísseis, nós não temos aparato para guerra cibernética, nós continuamos com o mesmo esquema da Primeira República, de mandar fazer barco lá fora. Quando eles chegam, já chegam defasados, e os oficiais, obviamente, que ficam reproduzindo no seu trabalho os laços de subalternidade. Então, enfim, o erro de não dar ao militar a missão que lhe cumpre, se preparar para a guerra contra o invasor externo, contra o estrangeiro que ameace. Nós permitimos que o militar cumprisse funções que não são as dele. Estava falando de dilema originário. O militar é doido para agir como policial. Sempre agiu, desde o Império. Nasceu assim. E os governos brasileiros, inclusive o Lula, não acabou com isso. Tinha que acabar com isso. Militar é militar, não pode ser policial. Não resolve nem o problema da segurança pública, nem e fragiliza a defesa. Por outro lado, o militar tem uma série de atribuições absolutamente estapafúrdias. As Forças Armadas cumprem papel de polícia de fronteira. Imagine,
Isso é gastar dinheiro à toa. Nós gastamos muito dinheiro com defesa para não termos defesa. É a moral da história. Erro brutal foi esse de mandar gente aplicar a garantia de lei e ordem no Haiti, onde já se viu tal coisa, sabe? Erro brutal garantir uma quantidade absurda de general. Esse exército, essas forças armadas são monstrengas. Elas têm gente demais, gastam dinheiro demais e não são equipadas. Só podem guerrear se tiverem o aval do fornecedor principal, que são os Estados Unidos. Não é essa Força Armada que pode garantir um Brasil altivo e ativo na política externa, sabe? Uma Força Armada que se intromete em política, rapaz, é uma Força Armada que descuidou da defesa, descuidou de sua missão principal. É uma Força Armada desorientada. Os governos da esquerda não souberam comandar, não souberam traçar diretrizes claras, sabe? Teve essa Estratégia Nacional de Defesa, os Planos Nacionais de Defesa, o Livro Branco de Defesa. Isso tudo foi conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Por quê? Porque eles não assimilaram isso. Eles não assimilaram as orientações. E a questão principal, a questão central, que é trabalhar, operar com armas próprias, não foi vista. Nós não ganhamos autonomia. Um país que tem uma enorme capacidade científica e tecnológica, que tinha parque industrial, sabe? Que era uma das maiores economias do mundo. Tem uma defesa de protetorado, meu Deus velho. É isso. Nós temos uma defesa de protetorado. O que os militares do protetorado fazem? Eles intervêm na política. É uma força armada moderna funcionando num país arcaico do ponto de vista militar. Professor, Marcelo, eu quero emendar duas questões. O senhor está falando dos militares se entenderem, se acharem, quererem intervir. Mas o senhor não acha, vivendo a situação de hoje, segunda-feira, 9 de agosto, que esta ideia de desfilar com tanques na rua em Brasília é simplesmente levar os militares, as Forças Armadas como um todo, ao ridículo? Eles imaginarem que isso vai ser entendido como uma ameaça e vai amedrontar o Congresso numa votação. Não é. O Bolsonaro não está conseguindo fazer essas Forças Armadas cair no ridículo. E aí eu emendo a segunda questão. Isto não decorre justamente do baixo nível intelectual dessas Forças Armadas, inclusive do zero nível de nacionalismo que nós encontrávamos nas Forças Armadas de 60 e de 70, nas lideranças militares dos anos 60 e 70, eles podiam ser ditadores, mas eram nacionalistas. Ou eu estou errado? Qual a sua análise desse quadro? Tem que relativizar um pouco, Marcelo. A ideia de nacionalismo pode ser nacionalista quem descuida da sociedade, não. Quem não trata bem o povo. Mas eu digo na economia. Sabe? Na economia, defendiam petróleo, defendiam Embraer, defendiam petróleo, defendiam Eletrobras. Não entregavam. É verdade, Marcelo. É verdade. Por isso que eu digo que tem que relativizar. Eles cuidavam da força do Estado, não cuidavam da sociedade. Sim. Essa dissociação entre o nacional e o social, Marcelo, ela leva para um impasse. É uma postura... Era digamos, um patriotismo reacionário, um patriotismo castrense, um patriotismo sem sensibilidade. O que nós temos hoje? Uma força armada autista. Você se referiu aí à capacidade intelectual. É mais grave do que isso. É uma força armada autista no sentido de que ela não está percebendo o país, ela não está percebendo a sociedade, os humores, não está percebendo, ela está encantada com esse retorno súbito
Eu digo súbito porque o plano de retorno era de execução remota, muito difícil, em 2016, e, de repente, eles estão aí conseguindo. Nós temos um governo de militar, não é um governo militar, é governo de militar. Eles estão ocupando os cargos principais, né? Tem alguns agentes executores aí, mas a sustentação principal desse governo são as Forças Armadas. Imagine se Bolsonaro se sustentaria, sabe, sem respaldo militar. Ele cairia imediatamente. Cairia imediatamente. É inconcebível isso. Então, o que me parece é o seguinte: é um comprometimento muito grave com o que há de mais reacionário, que há de mais nocivo, socialmente nocivo. É a falta de sensibilidade, Marcelo. A falta de sensibilidade. As Forças Armadas estão cada vez mais enxergando o mundo a partir de sua janela estreita. Você levantou uma questão que diversos jornalistas, inclusive o Luiz Nassif, insistiu nisso, que é o seguinte: cadê o nacionalista? É preciso, em primeiro lugar, verificar quem eram esses nacionalistas. Os nacionalistas, os que tinham instinto democrático, eles foram triturados. A repressão violenta nos anos 50 e depois a partir da ditadura. Então, ficou o quê? Ficou a falta de debate interno. Essa falta de debate, amigo, ela emburrece. A ausência do contraditório emburrece. Além do mais, esses militares aos quais você se refere, certamente você tem na cabeça aí o Estilac Leal, o Horta Barbosa, o Lott, etc., né? E também os que foram presentes durante a ditadura, toda essa turma foi formada lá nos anos 20, mas no máximo nos anos 30. Eles não conheciam, não foram formados em um ambiente bipolar. E o ambiente bipolar, né, o ambiente da Guerra Fria, ele é arrasador. Esses homens, eles tiveram experiência de Estado, esses homens que assumiram a ditadura militar. Eles tinham visão de Estado, eles tinham uma cancha intelectual maior. Ontem mesmo, eu estava abrindo aqui um livro da Biblioteca do Exército, um livro do general Demerval Peixoto, um livro interessantíssimo, As Memórias do General Demerval Peixoto. Era um homem da Primeira República. Aí eu fui olhar o conselho editorial da Biblioteca do Exército. Sabe quem participava do conselho editorial? Nelson Werneck Sodré. Isso nos anos 50, viu? Nos anos 50. Nelson Werneck Sodré estava lá no conselho editorial. O Otávio Velho, que é o pai deste antropólogo famoso, muito amigo meu, o Otávio Velho, Gilberto Velho, foi um homem que traduziu Weber para o Brasil. Enfim, estava lá o Humberto Peregrino, um grande intelectual. A biblioteca, o Exército tinha intelectuais. Essa geração formada, repito, antes da Guerra Mundial. O que vem depois é cada vez mais empobrecedor, a formação posterior. E depois da 64, então nem se fala, sabe? É uma desgraceira completa, repressão. Ninguém pode se manifestar, ninguém pode ler, ninguém pode carregar um livro diferente, ninguém pode manifestar uma ideia diferente. São pessoas bitoladas, estreitas e insensíveis. Insensíveis. Essa geração do Bolsonaro, dos anos 70, é a pior geração de toda a história do Exército Brasileiro. É isso, a pior geração.
de todo o Exército Brasileiro. Esses garotos, quando garotos que estavam na AMAN, entraram aí por volta de 71, 72, 73, o Bolsonaro já entrou em 77, se eu não me engano, eles entraram no pior momento, se achavam deuses, se achavam donos de tudo, estavam no controle de tudo, e rezavam pela mesma cartilha. São homens pobres, e hoje não revelam qualquer sensibilidade. Quem quiser ter uma noção do padrão intelectual dos generais, dos grandes comandantes brasileiros hoje, que leia o livro, a entrevista concedida pelo Vilas Boas, né? Pelo Vilas Boas, nós até comentamos isso, né, Paulo? Pelo Vilas Boas ao Celso Castro e a Adriana Marques. Né? Que capacidade intelectual esse senhor revela para ser comandante da principal corporação brasileira, o principal cargo do Brasil. Pedindo desculpa por interromper, qual a capacidade intelectual que revelam os 3 comandantes das 3 forças? Não vou nem falar no general Braga Neto, ao aceitarem botar tanques na rua para fazer um desfile na expectativa de intimidar alguém. Agora mesmo eu estou lendo que os parlamentares da oposição vão fazer uma manifestação na frente do Congresso para mostrar que não tem medo desses caras. Eles têm alguma capacidade intelectual quando aceitam fazer um papel ridículo como esse? Ou o senhor acha que isso não é um papel ridículo? Olha, não, eu vejo o seguinte, que seria em outros tempos, seria acatado tranquilamente. Agora, quando eu falo em sensibilidade, é porque eles não estão enxergando a tensão que percorre a alma do brasileiro, sabe? A insensibilidade de não verificar que agora está na hora do recolhimento. Essa exibição realmente é absolutamente inconveniente. Isso leva a quê? Além de gastar dinheiro. Imagine transportar fuzileiro naval para o Rio de Janeiro, né? Milhares de homens para fazer tal tipo de coisa, sabe? Não tem cabimento, não tem cabimento. O Brasil, isso não vai importar em nada, não vai nos trazer nada, mesmo se nós estivéssemos num ambiente tranquilo, Marcelo. Nós estivéssemos na paz, na tranquilidade, segurança democrática e tudo, esse exercício seria uma porcaria. Isso sempre foi feito, faz anos que esse negócio é feito. Eu próprio já assisti desfile desse tipo, inclusive durante o governo Lula, sabe? E sem causar maiores celebros. O problema é o momento. Esse momento é inconveniente, né? Além do que, a minha crítica não é porque é agora, não. Esse tipo de coisa, esse tipo de ação militar, isso é desperdício puro de grana, de recursos públicos. Isso não vale, não tem cabimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse exercício, com essas imagens, no momento em que o governo de militares, como o senhor definiu muito bem, está às vésperas de enfrentar uma derrota no Congresso, tem algum elemento golpista? Aliás, o senhor acredita que esse governo é capaz de pensar um golpe de Estado? Olha, eu não ponho a mão no fogo por esses caras. Tudo pode acontecer. Depois que Bolsonaro assumiu, esse estrupício assumiu, quem é que pode garantir o que vai se passar? Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras que estão no Forte Apache, né? Nós temos que pensar, sobretudo, no Forte Apache, porque sem ele nada é feito, né? Então, eu não sei o que se pode fazer. Eu sei o seguinte, que eles fracassarão, eles estão desesperados, não sabem como voltar dessas Malvinas em que se meteram, né? Foram para essa aventura trágica. Hoje, o Bolsonaro é condenado à derrota, Bolsonaro é carta fora do baralho, e agora? Eu fico imaginando o que esses caras pensam. Como é que eu vou pagar as prestações do carro de luxo que eu comprei, ou do apartamento da minha filha que eu comprei? Estão todos desesperados. Tá? E como é que será feito o realinhamento externo do Brasil? Como serão nossos programas estratégicos
no caso de retorno de Lula, esses homens estão desesperados, sem saber para onde correr. Se tentarem uma aventura, serão repelidos. Eles podem tentar, não digo que não tentem, não. A cada vez que um general diz não vai ter golpe, eu já fico com medo. Eu fico com medo toda vida que aparece alguém dizendo não vai ter golpe. Algum Você acha que fardado, tem... então... O senhor acha que vai ter golpe? O senhor acha Não. que há clima para ter golpe? Há uma sociedade Não apoiando? Há o PIB Eu não apoiando? acho, Marcelo. Não acho. Não acho. Mas ocorre o seguinte, que há recursos para isso. Sabe quais são os recursos? Começam uma balbúrdia, por exemplo, de milicianos. Começa alguma provocação. Aí convoca-se Forças Armadas. Sabe? Começa um tumulto. Aí começa e ninguém sabe como vai se desenvolver a coisa. Eu sei que ditadura não se sustenta no Brasil. Não se sustenta. Mas muita confusão pode sim. Conflito social. Conflito social. Não, eu digo tumulto mesmo, baderna. Baderna. Eu digo baderna. Baderna. Sabe? Eu digo, o Bolsonaro ele não tem tope, ele não tem esforço para pensar um golpe de Estado, e muito menos para executá-lo, sabe? Ele tem cabeça para montar a arruaça. Ocorre o seguinte, caso venha a arruaça bolsonarista, o que pode acontecer a partir de então? O que pode acontecer? Como o Celso Amorim me perguntou há poucos dias atrás, caso se repita a cena do Capitólio, quem vai tirar os invasores do Capitólio aqui no Brasil? Essa é a pergunta. É a pergunta, quem vai tirar? Sabe? É uma incógnita. Eu digo o seguinte, viu, Marcelo e Paulo? Nós estamos no reinado da incerteza. Eu não posso garantir que não vai ter golpe. Eu acho que não terá, mas acho que pode ter uma balbúrdia que começa e ninguém sabe como acaba. Sabe? Essa manifestação dos 3 comandantes com o Braga Neto é um homem perigoso. É um homem perigoso. Ele foi ao Rio de Janeiro como interventor pavimentar a eleição do Bolsonaro. Daí a importância que lhe foi atribuída pelo Vilas Boas, que diz o seguinte, que haviam 3 homens que estavam salvando o Brasil. Quem eram os 3? Era o Moro, o Braga Neto e o Bolsonaro. Por que ele meteu o Braga Neto nessa? É porque sem o Braga Neto, dificilmente Bolsonaro seria eleito. Ele pavimentou, de fato, a corrida do Bolsonaro até a presidência. Como que foi esse pavimentar? Como que ele pavimentou? É um homem perigoso. Ele é capaz de qualquer coisa, sabe? Essa é a sensação que eu tenho com esse general, sabe? Nós estamos vivendo, portanto, um momento de muita incerteza. Eu não quero deixar aqui alarme sem sentido. Acho que está havendo muito alarmismo no Brasil, mas também não quero deixar a tranquilidade. A minha sensação é essa, de que nós vivemos momentos de rupturas, né? Essa tendência que nós temos aí não vai continuar, essa situação que nós vivemos não vai continuar. O Bolsonaro não pode ser presidente da República, não tem condições de ser presidente da República. O país não pode persistir nesse roteiro, e as Forças Armadas não vão querer abdicar do mando, porque quem tem o mando não abdica facilmente, sabe? Eles não têm condições de montar uma estratégia de recuo como foi montada pelo Geisel e pelo Porvenir, né? Nos anos
no final dos anos 70. São as inteligências que estão faltando. Pelo menos eles eram mais inteligentes, né? Esses Olha, daí. eles capacidade intelectual, sem dúvida, né? É indiscutível. O Boveri era um intelectual de porte. Veja bem, era um escritor de porte, um pensador de porte, né? Agora, mais do que isso, eles tinham, de fato, o controle da corporação, ou das corporações. Ele tinha um controle. Quem é que tem hoje o controle? Sabe? Qual é? Sabe. Existe líder militar, existe. Eu acho que o princípio da hierarquia e da disciplina foi quebrado já muitas vezes. Então, isso só causa mais apreensão e alimenta esse clima de incerteza. Aí, professor, se o senhor me permite, vem a pergunta que eu estava lendo assim que o senhor entrou, do Fabrício Tavares. Como é que se desarma a tutela militar? Essa é uma questão da que o próximo governo não poderá fugir. Como desarmar essa tutela militar criada a partir do governo Bolsonaro? Olha, primeiro, eu também relativizo a afirmação, de novo. Acho que a tutela vem lá de trás. A tutela ficou configurada na Constituinte. Na Constituinte, o que os militares disseram, né, ao Constituinte? Eles ditaram o artigo 142. Exatamente. Leônidas ditou. E esse artigo diz o seguinte, né? Os militares, apenas os militares, defendem a pátria. O resto não defende. Não há outra, sabe? E mais, cuidam da lei e da ordem. E mais, dão a garantia dos poderes. E mais, serão acionados por um desses poderes. Enfim, isso é tutela. Como começar é complicado, é difícil e começa por mudanças constitucionais, começa também, sobretudo, por definir missões para as Forças Armadas, coisa que nenhum governo fez efetivamente. Sabe por que não fizeram? Porque não conhecem os negócios militares. Nós não temos civis que conheçam negócios militares. Então, é muito fácil hoje um partido político, algum deputado, algum senador, algum jornalista, chegar e dizer: não, nós temos que mudar o ensino militar. Ele não tem noção do que diabo é isso, do que seja isso. Sabe? Mudar ensino, a depender de como se faça, você só está provocando revolução. Todas as revoluções no Brasil, inclusive as mais importantes, as rebeldias militares mais importantes, decorreram de mudanças no ensino militar. A mudança forma a clivagem, ou seja, o comando fica pensando de um jeito e o tenente fica pensando de outro jeito. Aí o tenente briga com o general e aí da coluna Prestes, da Revolução de 22, de 24, 30, da Estado Novo, tá? Essa esculhambação toda, sabe? Isso é uma coisa delicada. Quando o Jobim era ministro, eu próprio insisti, né? Eu presidia a ABED naquela circunstância, aí eu próprio insisti que fosse estabelecido um estudo, uma comissão de estudo para a reforma do ensino. Ele criou, o Jobim terminou criando a comissão. Sabe qual foi o resultado? Não. Eles deixaram na gaveta o negócio, depois entregaram qualquer coisa sem consequência. Nós não temos capacidade civil, capacidade técnica, capacidade objetiva de conduzir negócios militares. Nós precisamos disso. Foi um grande erro do governo Lula. Um grande erro. Nós não temos especialistas de Forças Armadas.
Eu digo isso como uma pessoa que eu conheço todo mundo, praticamente todo mundo, né? E meus colegas e tudo, francamente, nós temos milhares de perguntas sem resposta, porque não há pesquisa, não há estudo especializado, sabe? Eles têm o monopólio do conhecimento dos negócios militares. Então, é um desafio imenso esse que nós temos de construirmos forças armadas com a índole democrática sobretudo, que não queiram se sobrepor ao desígnio da sociedade. Manuel, deixa eu fazer uma pergunta. Não queiram conduzir as coisas conforme seu bom grado. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando questões muito importantes. Agora, a nossa discussão é saber como a gente sai desse buraco. Como é que a gente consegue construir um Estado, né, uma democracia que realmente ela seja, a soberania popular seja assegurada e seja, de certa maneira, imposta à República e todas as suas forças. Como é que a gente faz isso? Tem algum exemplo histórico que a gente possa copiar? Tem alguma coisa? Como é que se faz isso? Assim, como é que é possível fazer isso sem abrir mão da democracia, elegendo o presidente? Como é que faz isso? Olha, Paulo, eu me esforcei para responder o Marcelo. Né? A questão dele é fundamental, é muito importante. Agora, em quaisquer que sejam as circunstâncias que o Brasil esteja imerso dentro de pouco tempo, eu creio que apenas a autoridade da opinião pública, digamos assim, um movimento democrático sólido, pode garantir iniciativas que conduzam à construção de um sistema de defesa. A defesa ela tem 4 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a unidade interna do país, porque o país fragmentado não vai se defender. O segundo é a boa vizinhança. Um país com vizinhos hostis também não se defende. O terceiro é o aparato científico, tecnológico, é ter armas próprias, como dizia Maquiavel. E o quarto são as corporações militares, são os instrumentos de força. Qualquer condução das Forças Armadas devem estar situadas num plano de defesa que contemple essas dimensões. E, por outro lado, um plano de defesa que contemple tais dimensões, né? Unidade interna, amizade com os vizinhos, capacidade de produzir armas próprias e corporações azeitadas, isso só com um grande projeto de organização do país, um grande projeto de desenvolvimento nacional, né? Autorizado por um movimento expressivo da sociedade e garantido pelas urnas. Mas o que vem primeiro? O que vem primeiro? Desenhar esse grande projeto juntando forças variadas ou juntar forças variadas para derrubar o Bolsonaro e aí se construir esse grande projeto? Qual o primeiro passo? Eu diria que são coisas simultâneas, porque no movimento para derrubar o Bolsonaro, coisa que nós precisamos urgentemente, né, se constrói e vai se colocando, obviamente, o que fazer. E, lamentavelmente, eu sou otimista nessa matéria, porque não vejo os partidos políticos, as forças da sociedade, os movimentos sociais, um domínio elementar dos instrumentos de força. Viu? Eu sou pessimista nisso. Eu acho que nós não temos. Vai ser um problemão. Nós não temos capacidade. Nós não temos. Não temos capacidade. Capacidade intelectual, política, o que nós não temos? Conhecimento técnico. É como eu disse, o que fazer? Nós podemos ter princípios gerais. Aí a necessidade que eu falo do Lula poder se preparar para comandar. Rapaz, a gente não comanda o que não conhece.
Vocês já viram alguém comandar uma coisa desconhecida? Essas Forças Armadas, elas são desconhecidas. Por exemplo, uma coisa básica, a quantas anda a força da endogenia, do recrutamento endógeno? Ninguém pode responder essa coisa porque falta uma pesquisa básica. Nós não sabemos como essas Forças Armadas são conduzidas por elas mesmas a partir de um recrutamento endógeno. Nós não sabemos qual a dimensão necessária para uma Força Armada brasileira. De qualquer forma, eu imagino assim, sabe? Eu não sei, eu acho que até já escrevi isso. Se o chefe de Estado empalma um programa de desenvolvimento para o Brasil e destina como missão das Forças Armadas parar com as compras externas, parar com as compras externas, e estabelecer uma produção interna, a Força Armada vai buscar a ciência, vai buscar a tecnologia, a indústria, a sociedade, porque só assim seríamos capazes, o empresariado, né? Só assim seríamos capazes de termos forças armadas autônomas. Essas que nós temos aí, isso não defende o Brasil de nada. Não tem autonomia para guerrear. Não tem autonomia para guerrear. O inimigo principal, ele vai triturar isso. Não vai deixar. O avião não voa, o submarino não navio, não anda, não navega, sabe? O exército não se comunica se o estrangeiro não quiser. Isso é brincadeira, rapaz. Nós desperdiçamos bilhões e bilhões para não termos defesa militar do Brasil. Esse é o tamanho do desafio que o próximo governo, que espero seja democrático, terá. E para superá-lo, creio eu que é necessário, de fato, um projeto de mudança no país de grande alcance e de muita profundidade. Como é que o senhor viu? A CPI... Peraí, só um minutinho. A CPI e a pandemia nos mostraram que a experiência dos militares no Ministério da Saúde foi um fracasso total e surgiu, a partir das revelações da CPI, um grupo de militares envolvidos em falcatruas e negociatas. Esse grupo de militares é uma minoria dentro das Forças Armadas? Ainda é repudiado dentro pela maioria das Forças Armadas? Ou isso já mudou também? Não, é o padrão histórico, Marcelo. Isso foi muito demonstrado na Guerra do Paraguai, isso foi muito demonstrado na Guerra de Canudos, na Guerra do Contestado. Foi uma desgraça, nós não temos capacidade logística. A missão francesa criou escola de intendência, ensinou um bocado de coisa, mas é um fiasco. Além do que, a corrupção é grande. A corrupção é grande. Sempre foi. No exército, Sempre foi. Sempre foi. A Guerra do Paraguai, um dos principais inimigos não eram os paraguaios, era a corrupção do exército, que sumia com as coisas. Era uma logística deficiente, inclusive pela corrupção. É comum você, dentro de um quartel, dentro do ambiente militar, você tratar intendente, sabe o que é intendente, né? Intendente é Sim. Pazuello era um intendente, né? Cuida da logística, deveria cuidar da logística. Pois é, isso da cadeia de suprimentos, né? Se falta cadeia de suprimentos, aí você perdeu a guerra, né? Agora, é comum tratar a intendência como fonte de desvio. E isso ocorreu, eu fiz questão de repetir a história, porque é um padrão permanente. E quando envolve, como é o caso, suprimentos vindos do exterior, aquisição de armamento, de equipamento, de serviço, aí, meu velho, a corrupção é braba. Eu fiz minha tese de doutorado pesquisando nos arquivos do Exército Francês. Eles estão abertos
na minha época, da época da minha tese, até 1932, né? Da proclamação até 32. Olha, as jogadas internacionais, a competição internacional em torno do mercado brasileiro era movida à esculhambação. E é assim no mundo todo. O jogo baixo, esses vendedores de aviões, esses vendedores de armas e equipamentos, isso é jogo pesado, pesado. Jogo do qual nós temos que nos livrar o mais rapidamente possível. Porque a gente entrando... a grande corrupção vem por aí, viu? Imagine, rapaz, nós compramos porta-aviões da França, né? Eram sucatas, e ficamos gastando dinheiro com sucata. Agora nós estamos comprando esse submarino. Eu digo para vocês com certeza absoluta, eles chegarão defasados. Se a França vende isso, é porque ela tem outra coisa mais importante lá aí programada pela frente. Portanto, nós estamos gastando dinheiro à toa. A mesma coisa ocorre com os aviões, ocorre com os mísseis, ocorre com os equipamentos de ponta, sabe? E é aí que está a grande corrupção. Não é essa coisinha de traficar vacina ou de não sei o quê. Isso aí é claro que tem que ser reprimido, mas a grande corrupção está no fato de que o brasileiro, que é um povo sofrido, gasta seu dinheirinho com uma defesa que não presta. Ele está financiando a indústria estrangeira. Essa é a moral da história. Nesse seu raciocínio, como é que você vê a privatização, venda, esvaziamento da Embraer? Que parecia ter sido um projeto racional, que podia interessar ao país. Como é que você viu isso? Traição nacional. Traição nacional. Nós tínhamos que estar com a Embraer muito mais dinamizada. Nós tínhamos que estar com um complexo de cientistas e técnicos trabalhando a questão aérea e espacial, né? Com toda a garra, com todo empenho, e disputando pau a pau o mercado mundial. Sabe? Nós deveríamos estar nesse patamar. Nós temos condição, chegamos a ter condição, né? É traição, rapaz, é traição. Esses caras não defendem pátria coisa nenhuma, sabe? Sério, é um atraso de vida para o Brasil. Esse pessoal não tem compromisso com a sociedade. Aqui eu volto à questão que eu já tinha levantado antes. Não podemos segmentar a defesa da nação, a defesa da sociedade, a questão nacional e a chamada questão social. Se nós separarmos, elas ficam aleijadas. Nós temos que defender, em primeiro lugar, a vida dos brasileiros. Ou vamos defender o Estado, tal como a ditadura fez, aquele nacionalismo da ditadura, né? Que era defesa, fortalecimento do Estado e fragilização da sociedade. Deixa a sociedade aí para quando o bolo crescer e tudo a gente dividir. Não dá. Professor, nesse momento, o nosso programa está com 4.100 telenautas nos assistindo. O que o senhor diria a eles que eles podem fazer para mudar esses quadros? O que cada um de nós temos que fazer para mudar esse quadro? Olha, fortalecer a consciência democrática, travar o debate das grandes questões, mostrar à sociedade o que está em jogo. Está em jogo não é apenas uma substituição de presidente da República ou eleição. Está em jogo é um caminho de avanços sociais, sabe? Um caminho de desenvolvimento sobre todos os aspectos. Está em jogo a independência nacional. Do jeito que nós estamos, nós somos protetorados, nós somos colônia, nós somos subalternos, nós não temos futuro. Não temos futuro. E quando a gente ensaiar alguma tentativa,
alguma tentativa de sair dessa, a gente vai entrar pelo campo de novo, sabe? Porque o que aconteceu com essa eleição do Bolsonaro foi uma reação. Eu sempre defendi esse ponto. Bolsonaro, a primeira justificativa para essa degringolada, né, fascista que nós assistimos foi sabotar o esforço de afirmação do Brasil na cena mundial, sabe? Foi um jogo geopolítico. O mundo está num confronto globalizado, está em curso aí uma mudança de ordem, e ficou claro, quando o comandante da Marinha assumiu, o Brasil tem lado. O lado é os Estados Unidos. Ou seja, é a proteção da grande potência do Norte. É essa missão que cabe, que está na cabeça desses militares, sabe? Eles não concebem, eles se orgulham de ser formados nos Estados Unidos, terem feito curso nos Estados Unidos. Eles se orgulham de acompanhar as tendências norte-americanas. Esse discurso do politicamente correto que o Vilas Boas tanto defende, isso é uma cópia barata do Tea Party, daquele neoconservadorismo dos Estados Unidos. É isso. Eu diria que nós precisamos ampliar a consciência democrática e estabelecer programas, defender programas que realmente tirem o Brasil desse caminho torto, desse caminho nefasto. Tá? Agora, isso que eu diria. Vamos supor, um governo progressista, um governo comprometido com a soberania, com um novo projeto de país, o que ele poderia fazer para impulsionar Forças Armadas na direção que o senhor está vendo, no compromisso com a nação, compromisso com o social e com o nacional? O que ele poderia fazer? Como é que ele deveria atuar? Eu acho que o comandante em chefe deve dizer para os comandantes militares, sabe? Nós não vamos mais comprar arma estrangeira, porque a gente vai ficar desarmado e a gente vai criar o que a indústria primitiva, a força primitiva, sabe? O princípio geral me parece ser esse. Entendi. Sabe? E isso implica em quê? Em um vasto esforço de criar uma defesa nacional efetivamente independente. Não vamos conseguir da noite para o dia, mas é um esforço que nós prestamos. Olha, no Brasil nunca houve esse esforço. Durante a ditadura militar, Marcelo falou aí na presença de nacionalistas, mas, francamente, o esforço de produção bélica daquele período foi uma coisa, foi um fiasco, foi um teatro. Né? A disputa pela defesa nacional é uma disputa muito mais complexa do que aquela que foi desenvolvida. Nós não podemos ter, repito, nós não podemos ter uma defesa sem uma integração interna, uma integração da sociedade, sabe? Depois, sem uma boa vizinhança. A boa vizinhança. Aliás, a América Latina não tem futuro se não se unir. Né? Depois, nós não temos futuro sem ciência e sem tecnologia, sabe? E sem indústria. E, finalmente, sem organismos militares, sem corporações comprometidas efetivamente com o Brasil. E não atrás de benesses, sabe? Como essas que nós estamos vendo aí, sabe? Irresponsáveis. Gente irresponsável, sabe? É uma gente irresponsável. Imagine patrocinar eleição de Bolsonaro, cá para nós, não dá. Não dá. Eu custei a acreditar quando eu soube disso. Eu soube disso a primeira vez em 1916. Foi um ex-ministro da Marinha que falou. Eu saí zonzo do apartamento dele e no dia seguinte eu me lembro que eu
fui com o Roberto Amaral conversar com o Vanderlei Guilherme. E lá na casa do Vanderlei, eu contei para o Vanderlei. Eu contei a conversa com o almirante César Cruz. Eu disse, Vanderlei, olha aí, os militares estão embarcando nessa. Aí disse, você ouviu isso de um almirante e não lhe deu voz de prisão? Eu digo, o Vanderlei está delirando. Ele gostava dessas reações. Ele reagiu como uma pessoa chocada, e eu também fiquei chocado. Olha, eu demorei muito a começar a perceber a profundidade dessa coisa. Esses caras nos enganaram, sabe? O Vilas Boas me enganou muito. Eu torci para que o Lula o nomeasse comandante. É mesmo? A Dilma mantivesse tudo, eu torci. Porque a conversa do Vilas Boas era o tempo todo a conversa de superação daquele estigma ganho durante a ditadura. E ele ludibriou, sabe? Ele passou a perna. Você acha que eles faziam de caso pensado? Eles sabiam que você era de esquerda, sabiam que você tinha uma história meio progressista, sabiam que você tinha a sua audiência, faziam de caso pensado. Para esse eu vou falar o que eu vi. Caso rigorosamente pensado. O que nós estamos vivendo é o saldo de um projeto de retorno do militar ao mando político. É isso que nós estamos vivendo. Agora, esse mando político, obviamente, não está dissociado de outros grandes interesses financeiros, né, do agronegócio, daí, dos missionários aí, como é que se diz, dessa teologia, aí, dessa evangelização do dinheiro. Né? Tem outro. Olha, rapaz, o poder militar nunca se exerce sozinho. O militar, quando ele age, é articulado com outros interesses. Seja o interesse comercial, ou do latifúndio, o interesse externo, com a igreja. E o militar, por exemplo, não consegue atuar sem a religiosidade pelo meio, sabe? Daí é que nós estamos nessa situação trágica, onde o militar dá a diretriz, mas ele não está sozinho. Ele não está. E eu acho que uma turma gosta de dizer o andar de cima, o Eduardo gosta dessa expressão, o andar de cima, outros ficam falando a Faria Lima, né? A Faria Lima, o pessoal da Faria Lima. Eu acho que eles já compreenderam que Bolsonaro não dá certo, né? Que foi uma roubada. E agora está aí em pauta a busca de uma alternativa. É uma busca muito difícil para esses reacionários. Sabe por quê? Porque me parece que o Brasil, diferentemente, talvez, de outras sociedades em crise, ele tem uma forte liderança. Né? Ele tem um líder popular. E um líder popular com visão de Estado. Eu me admirei, viu, Paulo, quando falaram que o Lula estava caçando conversa com o militar e querendo mandar carta. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível que meu líder possa cometer uma bobagem dessa. Né? Não é a hora de reconhecer, sabe, de reconhecer o militar como ator político. Antes, pelo contrário, é hora de condenar o ator político militar e exigir que ele volte para o quartel. É isso, Paulo. Eu acho que foi uma excelente conversa. Isso aí. Um bom fecho. Hora de exigir que ele volte, condenar exatamente. E volte para o quartel. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Né? Uma ótima sempre um conversa. prazer conversar com vocês. Bom. Agora eu vou fazer uma pergunta a mais, só uma, que é o seguinte: o senhor acredita na ideia de partido militar? Olha, essa expressão... É uma ideia que está por aí. É uma ideia que está por aí, que eles formaram um partido, que eles atuam como partido. Nós que conhecemos partidos políticos, sabemos como são.
Eu tenho amigos, em particular o coronel Marcelo Pimentel, que sustenta isso com muita bravura, com muita determinação. Essa expressão ela apareceu no Brasil aí por volta de 1980, 82, quando o meu orientador de tese, do professor Alain Rouquier, organizou um livro do qual participou o Eliezer Rizzo, né? Partidos Militares no Brasil. Mas me parece que a ideia de partido, ainda eu não uso com liberdade isso, porque falta uma fundamentação, uma bagagem teórica mais. Naquela época, nós usávamos a ideia de partido para revelar, inclusive, cisões internas. O meu capítulo, publicado lá em Paris em 1982, né, ele tratava exatamente de cisões internas, de conflitos, de clivagens internas, nas quais os militares atuavam praticamente como forças partidárias. Agora, a corporação como um todo, inclusive ampliando para tal família militar, né, ou seja, incluindo aí polícias, incluindo reservistas, muita gente, são milhões, sabe? Aí é uma coisa mais difícil. Eu não combato a ideia, mas eu me reservo o direito para usar isso. Se eu não uso o termo partido, por outro lado, eu digo o seguinte: o que prevalece entre os militares é a unidade político-ideológica. Essa unidade não foi rompida, essa unidade está sólida, eles estão sólidos, mas, por outro lado, eles estão perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como proceder. Não querem largar a rapadura, né? Não querem largar, conquistada aí através de tramóia, né? Mas não estão vendo escapatória. Eu acho que está na hora de deixar o político fazer política e o militar que cuide de se preparar para matar bandido estrangeiro que se meta com os nossos interesses. Boa. Isso. Perfeito. Agora. Muito bem, professor. Vamos agradecer mais uma vez. Não será a primeira, e não foi a primeira, e teremos novas conversas, porque esse assunto vai durar, né, Marcelo? Esse assunto vai durar. Vai aparecer outras vezes, e vamos continuando, que o senhor sempre tem o que dizer. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Paulo. Até amanhã de manhã. Até o bom dia.